Paz do Senhor, boa noite para todos que estão nos ouvindo nessa noite. O tema é bastante sugestivo, né? O propósito é bom, a intenção é ruim. Existe um jargão, um provérbio no mundo que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E a gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre essas duas partes que são complementares, né? Uma completa a outra. E para basear esse texto, eu peguei aqui a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. E eu vou falar um pouquinho aqui da tradução Viva, que é uma tradução muito boa também, que diz assim: Assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósito em mente. Éramos absolutamente corretos e sinceros, porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para contar a verdade. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e começa a explicar o motivo. Existe uma grande questão hoje em dia que é a perca da identidade. Fica uma pergunta para mim e para você: quem nós somos? Ou o individualismo, quem eu sou? Devemos perceber o propósito de Deus em nossas vidas. Você já percebeu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu já percebi qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque nós às vezes ouvimos o Evangelho, aceitamos o Evangelho, mas ainda não entendemos o que é propósito. O que é servir a Deus? O que Ele quer que eu realmente faça? O que Deus quer que você realmente faça? Às vezes nós entendemos que propósito, a vontade de Deus, é quando estamos tendo um cargo, tendo uma posição na igreja, quando estamos fazendo algo aparentemente visível aos olhos humanos. Aí entendemos que estamos tendo um propósito. Mas quando a palavra fala viver o propósito de Deus, é fazer a vontade de Deus, a vontade exclusiva de Deus. É quando Deus fala faça, nós façamos. Quando Ele diz para, nós paramos. Aí a pessoa vem com a questão da intenção. O que é intenção? Já observou que existem pessoas que fazem a obra, mas não estão no propósito de Deus? O que é isso? Um exemplo é culto de missão, para ser mais exato. O que é ser missionário? Nós entendemos que missionário é aquele que vai ao campo missionário, é aquele que sai do seu país e vai até outro país levar a palavra de Deus. Mas aí nós entendemos que o missionário não sou eu, porque eu não vou ao campo. Aí eu falo, eu tenho a intenção de manter o missionário. Aí eu tenho a intenção. Só que a igreja deve colocar a missão como parte dela é fazer a obra de Deus aonde ela está. Você é um missionário, porque você leva a palavra de Deus. E levar a palavra de Deus é a missão para toda a igreja. E aí a minha intenção é o quê? Juntar dinheiro para ajudar o missionário lá fora. A intenção, de certa forma, ela é ruim, porque eu não estou servindo a Deus como um missionário. Eu estou querendo colocar alguém para fazer o propósito de Deus na minha vida. Nós às vezes colocamos como propósito de Deus não somente na questão de servi-lo aparentemente, mas nós devemos perceber interiormente o eu pessoal, se eu estou sentindo que eu estou fazendo o propósito de Deus. Será que eu, quando estou sozinho, eu começo a refletir e pensar: será que eu estou servindo a Deus da forma que Ele quer? Será que eu estou agradando o meu Deus, fazendo o propósito do Senhor da forma que Ele quer? Observe que Davi tinha o propósito de trazer a arca para Israel, mas Davi teve a sua intenção, entendeu que trazer a arca poderia ser no carro de boi. Só que a Bíblia é bem clara: os levitas é que devem carregar a arca. E naquele momento Davi teve a sua intenção, entendeu que era boa, mas a intenção que Davi teve foi ruim, porque daquela intenção que Davi teve morreu um homem. Observe que às vezes você tem intenção boa. Quantas pessoas estão morrendo porque eu e você temos as nossas próprias intenções e deixamos o propósito de Deus? Eu falei sobre missão. Será que você e eu estamos levando a palavra de Deus para pessoas que precisam? Nós estamos vivendo o propósito de Deus, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos pregando a palavra. A nossa intenção, ela está sendo boa ou está sendo ruim? Eu abro a boca para pregar somente aquelas pessoas que eu vejo que vão me ouvir?
Paulo fala que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo começa a dizer que ele levou a palavra de Deus, não foi para agradar homens. O fato é esse, meu irmão. Quando você viver o padrão de Deus, você automaticamente vai perder o padrão do mundo. Quando você viver o propósito de Deus, automaticamente você não vai estar mais nas intenções do mundo. Porque quando você agrada a Deus, você acaba desagradando o mundo. As pessoas hoje não entendem que o propósito de Deus, ele vai muito além de servir uma denominação, que o propósito de Deus vai muito além de vestir uma roupa, botar uma gravata, botar a Bíblia em sua mão e dizer que está indo para a igreja. Nós em muitos momentos nos fracassamos porque o propósito de Deus não está somente naquilo que nós enxergamos. É por isso que a Bíblia fala que os justos viverão pela fé. Porque é isso, ou em outra tradução, o justo terá fé, ou andará com fé. Porque você e eu temos que servir a Deus o propósito dele, não somente olhando para aquilo que nós estamos enxergando à nossa frente. O que é isso? Quando nós estamos servindo a Deus, nós automaticamente não entendemos se estamos no propósito ou não. Porque em algumas circunstâncias não vemos os frutos à nossa vista. E aí nós achamos que não estamos no propósito de Deus. Mas quando você está seguro do propósito de Deus, é quando você tem confiança que Deus está contigo. É quando você sente que o Espírito Santo está contigo. A Bíblia fala em Romanos 8 que nós não sabemos orar. É o Espírito que intercede, porque a intenção do nosso coração é outra. Nós não sabemos pedir a Deus aquilo que realmente é da vontade de Deus. O propósito de Deus vai muito além de somente ter uma intenção boa. Porque existem circunstâncias hoje que várias ONGs ajudam as pessoas carentes, ajudam necessitados. A intenção é boa, mas será que estão verdadeiramente servindo a Deus no propósito de levar a palavra? Quando eu e você ajudamos uma pessoa com alimento, a intenção é boa, não é intenção ruim. Mas existe um alimento espiritual que nós deixamos a pessoa sem. E aí, essa pessoa agora, nós damos um alimento físico e esquecemos do verdadeiro alimento espiritual. Se essa pessoa morrer agora, será que ela vai conhecer ao Senhor que ela ouviu tanto falar na terra? Será que ela vai para o céu? Será que ela vai ter um futuro melhor? Porque nós levamos um pão físico, mas esquecemos de levar o pão espiritual. Essa intenção foi ruim, meu querido. Infelizmente nós queremos hoje fazer a obra de Deus da nossa maneira. Nós queremos agradar pessoas. Observe só que existe uma questão hoje muito importante. Não estou criticando a forma de culto, eu estou falando sobre intenções. Existem cultos de libertação, mas me diga aí, você conhece alguma pessoa que precisa ser liberta? E aí a sua intenção é que você convide ela para ir num culto de libertação. Mas será que durante o seu dia a dia, essa pessoa que trabalha ao seu lado, essa pessoa que estuda ao seu lado, essa pessoa que mora ao seu lado, ela olha para você e vê uma pessoa que tem um Deus que quer libertá-la, que pode olhar para você e falar assim: eu preciso conversar com essa pessoa, que ela vai me ajudar a ser liberta. Aí essa pessoa fala assim: eu quero falar com você que eu estou precisando de uma libertação. Aí você fala assim: vai no culto. Hoje é quinta-feira, vai no culto terça-feira que vem, que o culto de libertação é terça-feira que vem. A intenção do culto lá é boa, mas será que eu coloquei essa intenção agora como boa para essa pessoa que precisa ser liberta? Existem pessoas que no momento estão vivendo uma depressão, e aí fica eu e você falando assim: não, o culto de libertação é terça. Essa pessoa vai esperar até terça-feira para procurar a libertação, sendo que eu e você estamos aqui hoje para servir o propósito de Deus, o dia chamado hoje. A Bíblia fala que nós devemos deixar cada dia o seu mal. Será que nós estamos ajudando as pessoas a passarem pelos dias maus? Ou estamos esperando que a nossa intenção seja boa para agradar a pessoa? Existem pessoas que passam tempo e passam tempo, nunca evangelizam ninguém, porque elas entendem que a intenção dela pode prejudicar a amizade, que aquela intenção de levar a palavra pode prejudicar o seu trabalho, pode prejudicar a sua vida amorosa. Não, meu irmão, o propósito de Deus é que todas as almas cheguem ao conhecimento da verdade, cheguem ao conhecimento da salvação. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele sempre falava: eu sou, porque ele é o único que está servindo diretamente ao propósito de Deus. Ele é o único que pode colocar a gente dentro do propósito de Deus. Sem Jesus, não conseguimos entrar no propósito de Deus. Sem Jesus, não estaremos servindo com um propósito fiel. Porque Paulo, quando fala que ele servia a Cristo, ele estava no propósito de levar a palavra de Deus.
Existe um motivo de eu e você ainda estarmos vivos aqui na terra. Se você e eu ainda temos mais um dia, mais uma oportunidade, é porque Deus quer nos usar para pessoas conhecerem o propósito de Deus. Quando Adão estava lá no paraíso, a Bíblia relata que Adão pecou. E a intenção de Adão foi o quê? Colher uma folha de figueira para tampar a sua nudez. A intenção de Adão foi boa? Para muitos falam, foi boa, porque Adão tampou as suas vergonhas. Mas não, irmãos, Adão saiu do propósito de Deus. Então a sua intenção ali se tornou algo ruim, porque o certo era Adão estar revestido da glória de Deus. Mas Adão vai e colhe uma folha de figueira para tampar a sua nudez. Mais à frente a Bíblia fala sobre Caim. Caim, ele matou seu irmão. Mas a Bíblia fala que antes Deus fala, Caim, não deixe que o pecado, não deixe que esse sentimento bate a porta do seu coração. A intenção de Caim, quando ele levou o sacrifício, aparentemente foi boa, que ele levou um sacrifício diante de Deus. Foi boa, foi. Quantos de nós levamos sacrifícios diante de Deus? O que é isso? Eu fico observando que hoje existem muitas pessoas que falam, eu estou pagando preço. É bom, irmão, pagar o preço para Deus é muito bom. Mas será que o propósito de Deus é que aquela pessoa pague um preço? Será que a vontade de Deus é que aquela pessoa vive daquela forma? Não, irmão, eu estou orando 5 vezes por dia. Mas por quê, irmão? Será que o propósito de Deus é aquilo mesmo que ela está desejando em seu coração? Tem pessoas que oram 5 vezes por dia para ganhar um carro. Tem pessoas que oram 3 vezes por dia para ganhar uma moto. Tem pessoas que jejuam 7 dias na semana para ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor. Mas não jejuam para ter uma espiritualidade melhor. Não consagram para ter uma intimidade com Deus. A oração não é somente para você pedir. Ela é uma via de mão dupla. É quando Deus quer falar comigo e com você. A oração é para ter intimidade. É para conversarmos com Deus. É para estarmos próximos. Quando você ama uma pessoa, a sua intenção é estar junto dessa pessoa. E assim é eu e você. Devemos estar juntos de Deus para juntamente estarmos com um propósito. Para encerrar minha fala aqui. Quando Jesus veio na terra, a Bíblia fala que pessoas viram Jesus curando. Um Jesus que fazia grandes milagres. Alimentos eram multiplicados, os pães e peixes. Aí essas pessoas tiveram em seu coração a intenção de colocar Jesus como rei. E a Bíblia fala que Jesus falou para eles assim, vocês viestes a mim não pelaquilo que eu sou, não pela questão espiritual. Vocês vêm a mim pelaquilo que eu posso dar a vocês. A questão é, quando você e eu vamos à igreja, quando você e eu lemos a Bíblia, quando você e eu oramos, jejuamos, é para ter o propósito de Deus em nossas vidas ou é por intenção humana? É para ter uma vida física melhor? É para ter uma saúde melhor? É para ter um emprego melhor? É para ter uma condição desse mundo melhor? Nós devemos entender que o nosso propósito deve estar alicerçado na intenção de servir a Deus de coração. Que quando servimos a Deus de coração, entramos no propósito de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Não confie em seu coração para falar assim, estou tendo uma boa intenção com o meu irmão. Cuidado, quando você quer agradar homens, agradar pastor, agradar líderes, agradar o seu patrão, a sua esposa, não por aquilo que é o propósito de Deus, mas sim agradar as pessoas porque você sabe que você pode perder alguma coisa. E quando agradamos a Deus, automaticamente recebemos muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos e daquilo que necessitamos para viver neste mundo. Peço que ore por mim e por minha família. Creia que Deus é aquele que vai colocar você em propósito e vai mudar a intenção do nosso coração. Aleluia, aleluia. Fortíssima palavra. Deus